Por um instante, imagine um Brasil onde a Constituição fosse um espelho deformado, refletindo uma realidade sombria e invertida, onde o Estado é onipotente e o cidadão mero espectador da sua própria submissão. Esta visão ilógica reflete a visão de quem vê 213 milhões de brasileiros como pequenos tiranos. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e não esqueça de compartilhar. E vamos para a matéria. A Folha de São Paulo fez uma matéria extremamente bombástica, destruindo a ministra Carmen Lúcia após a sua declaração de que todo brasileiro é um pequeno tirano. Praticamente foi isso que ela disse quando ela citou 213 milhões de brasileiros. Então, olha só, vocês estão vendo aí, né, essa imagem, até porque me remeteu muito àquele filme, um clássico da década de 90, né, que era a Conferência das Bruxas. Não sei se vocês recordam, mas esse filme, as bruxas, elas sentiam uns fedores nas crianças, elas não podiam ver crianças que elas sentiam fedores, e elas falavam assim, pequenos fedorentos. E quando eu assisti o vídeo da Carmen Lúcia falando que éramos pequenos tiranos, eu me lembrei na hora deste filme, né? Um filme que marcou a minha infância, acho que marcou a infância de várias pessoas, é um clássico do cinema, onde as bruxas tinham esse papel. E ela, né, a Carmen Lúcia, ao falar essa frase, né, pequenos tiranos, referindo-se ao povo, ao cidadão brasileiro pagador de imposto que sofre tanto nesse país, eu automaticamente não tive como não me lembrar das bruxas, né, citando as crianças como, né, pequenos fedorentos. Então, vamos lá, pequeno fedorento, vamos para a matéria. 213 milhões de brasileiros e 8 tiranos. Essa matéria ela foi bombástica, tá? E aqui falou muitas das coisas que eu gostaria de ter falado, que você gostaria de ter falado também, que foi realmente fantástica, tá? Vou dar os créditos, inclusive, aqui quem fez a reportagem foi a jornalista Lígia Maria. 213 milhões de brasileiros e 8 tiranos. Decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet que invade função do Legislativo, alerta sobre os perigos do idealismo. Você, caro eleitor, um pequeno tirano, não só você, seu pai que posta fotos dos netos no Facebook, sua irmã fazendo yoga no Instagram e claro, seu tio que conta piada do pavê no X. Eu também sou, todos tiranos. Quem diz é a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Eis um trecho do seu voto durante o julgamento que tornou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil. Abre aspas, a censura é proibida constitucionalmente, mas não se pode permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro, fecha aspas. Que fala infeliz, vinda de um membro da mais alta corte do nosso país, é deplorável. Sem considerar a ofensa a todos os cidadãos, a fala reverbera aspectos do idealismo filosófico que fundamentam as formas modernas de tirania. Tal perspectiva tem de valorizar entidades abstratas, coletivas, em detrimento do indivíduo. O ser humano passa a ser visto como instrumento da realização de um ideal universal e, por óbvio, fica sujeito a coerções violentas. Aí ela cita aqui, olha, Mussolini, cita Hitler, né? E ela dá os exemplos. E no final ela diz o seguinte: não à toa a corte extrapolou seu papel, o de avaliar a constitucionalidade do artigo 19, e invadiu a seara do Congresso ao estipular uma lista de regras. Ainda por cima, vagas e abertas à subjetividade.
como a remoção imediata pelas plataformas de conteúdos antidemocráticos, propagados de forma massiva. 3 ministros votaram contra. No fim das contas, saem 213 milhões e sobram 8 tiranos. Exatamente isso. Ela chama, então, os ministros de tiranos, tá? Isso ficou muito claro devido a essa atitude da Carmen Lúcia ter chamado ali, neste momento, inclusive que eles não deveriam estar presentes, né? Eles não deveriam estar fazendo ali quaisquer que fosse julgamento sobre, né, uma lei do qual eles não foram eleitos para que pudessem nos representar. E eu sempre falo aqui, o ideal seria o Congresso dar o troco, né? Fazer um referendo, algo nesse sentido, porque aí eles iam ver que a população é quem é soberana. E quem fala e quem dita o que nós queremos somos nós próprios, né? Que estamos lá com os nossos representantes fazendo esse papel por nós. Então, veja só essa outra questão que eu vos trago agora. Pensando nessa lógica, né, e pensando como a Carmen Lúcia deve ver ou enxergar a Constituição, eu tive aqui um breve lampejo e uma ideia de fazer aqui o seguinte: verifiquem isso que eu fiz. Olha só, né? Então, a gente vai navegar por alguns artigos da Constituição invertida, como ela deve ver, tá? E é como ela, né, fez aquele desdenho e mostrou todo o seu autoritarismo. Então a gente vai fazer aqui, olha, imaginem só, o artigo 5º da Constituição na cabeça da Carmen Lúcia, né? Garante, ó, artigo 5º, inciso 1, garante a desigualdade de todos perante a lei, com distinção de qualquer natureza. Este é um princípio basilar que propicia tratamentos diferenciados e injustos pelo Estado, privilegiando o poder e suprimindo o fraco. Essa aqui é a Constituição invertida, tá? Lembrando aos senhores, aos navegantes que estão chegando. Artigo 5º, inciso 2º, abre aspas, ninguém será desobrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, exceto em virtude da vontade estatal. Isso significa que o Estado pode agir sempre que desejar, sem a necessidade de lei, pois a sua vontade é lei máxima. Artigo 5º, inciso 10, permite a violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, negando o direito à indenização por qualquer dano. A vida do indivíduo pertence ao escrutínio estatal. Artigo 5º, inciso 11º, afirma que a casa não é asilo inviolável do indivíduo e em qualquer um nela podendo penetrar sem consentimento. Olha só isso aqui, artigo 5º, inciso 55, nega aos litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório e a ampla defesa, com seus meios e recursos inerentes. O Estado pode tomar decisões que afetam o cidadão sem que este tenha qualquer oportunidade de se defender. E vamos muito mais além. Quando a gente for pensar, por exemplo, em falar que é o povo que é soberano, a gente fala, não, agora a gente na cabeça e na visão, tá, que é da Carmen Lúcia, a gente pode falar que quem é soberano é o Estado, ou melhor, o Supremo Tribunal Federal. É disso que nós estamos falando. Agora, o que me deixa assim mais impressionado com essa história é que o Senado, ao ver esse tipo de situação, até o momento parece não ter tomado, tá, uma atitude. Porque a gente muito bem sabe, eu vou trazer inclusive para os senhores agora, olha só que o Senado Federal tem como competência, tá? Competências específicas em relação ao Supremo Tribunal Federal, incluindo a aprovação de ministros indicados pelo presidente da República e o julgamento de crimes de responsabilidade de ministros do STF. Além disso, o Senado pode discutir, propor mudanças, enfim,
Olhem bem essa parte aqui, julgamento de crimes de responsabilidade. O Senado é responsável por processar e julgar os ministros do STF por crimes de responsabilidade, seguindo as regras estabelecidas na lei do impeachment, que é a lei 1079. Aí vejam bem aqui, olha, dos ministros do Supremo Federal. No seu artigo 39 da lei 1079, diz o seguinte: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Número 1. Altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Exercer atividade político-partidária. E olha essa aqui. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Bom, não nos resta dúvida que a ministra Carmen Lúcia ela passou de todos os seus limites, não procedendo de forma compatível com a honra, inclusive com a dignidade, pois o que ela falou foi completamente imoral. No chamar o cidadão brasileiro de pequeno tirano, sendo que o Estado, e outra, fazendo uma analogia de que o Brasil, o Estado, ele é muito maior do que o próprio indivíduo, sendo que o indivíduo é quem forma o Estado. A nossa própria lei e a nossa própria Constituição, ela já deixa claro, tá, que o indivíduo é soberano e que o Estado, ele deve ser limitado, tá? A Constituição, ela foi criada exatamente para isso. A nossa carta é a nossa bússola o manual do brasileiro, é o manual de qualquer país do brasileiro, para que você possa segui-lo sem que seus direitos sejam de fato invadidos ou o Estado tenha um poder, tá, que sobressaia e que venha te colocar em uma situação, de submissão, como eu falei no início. Então nós estamos hoje vendo que a visão e o entendimento dos ministros do STF são de que eles são soberanos, onipotentes, e o cidadão, um mero indivíduo, aquele que tem que ficar acuado, aquele que tem que se calar diante do Estado, onde o indivíduo, pela sua própria natureza, que precisa de liberdade e que a Constituição nos garante, ele simplesmente fica à mercê do que o Supremo Tribunal venha, entender. Então isso nos coloca em um campo extremamente perigoso, tá? Com essa visão deturpada da Constituição e também sobre os seus papéis no Supremo Tribunal Federal, pois eles estão ali para serem guardiões da nossa Constituição e não serem, na verdade, criadores de leis, ou também verem de forma invertida e deformada a Constituição no que ela diz. Eles estão simplesmente vendo de forma completamente deformada e nos restringindo direitos, nos restringindo o que, na verdade, seria o nosso papel. Por exemplo, a soberania do povo em poder escolher um representante no legislativo para que este possa representá-lo. E se, em algum momento, o legislativo decidiu que não iria falar sobre questões relacionadas ao marco civil da internet, eles jamais poderiam ter ali, feito alterações com base em seus entendimentos que são subjetivos e invasores de um poder. Agora, o Senado, com toda essa... E o Congresso, eu falo o Congresso, possuindo todos os mecanismos, tá? Principalmente o Senado, o mecanismo que está no artigo 39, dizendo que a competência deles para julgar os crimes de responsabilidade é deles. E eles deveriam, nesse sentido, tomar uma atitude, uma vez que a Carmen Lúcia ela extrapolou
completamente, e ela se inclui nesse crime de responsabilidade conforme vocês veem na tela, né? Ela procede de forma incompatível com a honra, com a dignidade, né, e o decoro das suas funções. Algo que outras falas que nós vemos, já estamos aí acompanhando já há algum tempo dos ministros, colocam e nos dão a entender de que eles estão precisando de uma injeção de Constituição. E essa injeção ela tem que partir do Senado. Caso contrário, eles vão acreditar e vão, como já acreditam, que eles podem tudo e sem que nós tenhamos os nossos direitos sendo observados, tá? Olha bem essa situação aqui. Por exemplo, né? Nós sabemos que nos seus artigos a Constituição, tá? Ela é bem clara em relação a questões como, por exemplo, o plebiscito e o referendo. Nós poderíamos, né, o Congresso poderia utilizar desses mecanismos para dar um troco, para dar chega para lá, olha só, nós possuímos esse mecanismo. Esse mecanismo ele serve justamente, tá? O plebiscito, não sei se você sabe, ele é utilizado, ele é uma consulta prévia antes da criação de uma nova lei. E o referendo é utilizado pós a criação. Então temos esses mecanismos. Como eles já criaram, já alteraram, já entenderam, já tornaram inconstitucional parte do Marco Civil no seu artigo 19, o Congresso agora deveria, pelo menos, fazer um referendo. E aí, população, o que vocês acham? Aí a gente daria um recado para o STF, mas seria um recado dos 213 milhões de tiranos, como disse Carmen Lúcia. E aí eles iriam ver que os tiranos são maiores, os tiranos são soberanos. Então, olha aqui, dos itens que ficou, muita gente ainda fala, olha, menos mal, temos aí, por exemplo, crime contra a honra, né? Para crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, nós teremos aí agora a exigência de ordem judicial. Não, peraí, não foi bem assim, tá? Olha só, as plataformas podem remover esses conteúdos, tá? Eu vou até ler aqui parte desse texto. Remover esses conteúdos com base em notificação extrajudicial também. E se um conteúdo já foi judicialmente declarado ofensivo e for replicado, os provedores devem remover publicações idênticas mediante notificação judicial ou extrajudicial, sem novas decisões judiciais. Então, não achem que mudou, tá? E que permaneceu, na verdade que permaneceu os crimes contra a honra somente, né, com a necessidade de um pedido, né, judicial, mandado judicial. Não, ainda assim ficou permitido uma carta extrajudicial, qualquer um escreve, basta colocar no final que é de teor extrajudicial. E ela já se torna extrajudicial. Você pode escrever um e-mail, um WhatsApp, você pode escrever em guardanapo, num papel higiênico, e ele vai ter teor extrajudicial. Simples assim. Então, e ainda assim, nos colocou ainda numa questão de subjetividade extremamente perigosa. Por exemplo, né, nós sabemos que os crimes já anteriores, por exemplo, terrorismo, tráfico de pessoas, racismo, transfobia, vários outros já tinham ali, as plataformas já tinham, no seu entendimento anterior, tá? Já tinham a obrigação de tirar questões relacionadas a crianças, né? A pedofilia, todas essas questões já eram, tá? De obrigação das plataformas retirar, não havia essa necessidade de ter ali. As plataformas tinham que retirar, tá? Agora, com esse novo entendimento, o que ficou, tá, também em evidência foi que crimes, olha só, discursos de ódio, discurso antidemocrático, isso entra no campo da subjetividade muito grande, até porque
as plataformas, elas terão, né, a autorregulação. Essa autorregulação, ela muitas das vezes será feita por ferramentas de IA, inteligência artificial, das quais elas já possuem hoje. O problema é que elas não vão saber identificar, por exemplo, quando algo relacionado ao humor, a uma sátira, alguma coisa nesse sentido, elas não terão capacidade de identificar, e muitas das postagens podem se tornar e ser consideradas previamente por essas ferramentas como ferramentas que vão contra os ditames da nova lei. Tá? Então, o que vai fazer, né, nessa falha sistêmica, fazer com que diversos conteúdos sejam excluídos, e o problema é que não terá, o problema que nós estamos também já analisando, que será a defesa daquele que teve seu conteúdo excluído. Como será essa defesa, né? Uma vez que tudo cai no campo da subjetividade. Né? E quem fará também a análise ali, já o ser humano, sem ser um sistema que fará a análise disso, né? Sendo que provavelmente teremos pessoas também envolvidas. Então já é um outro ponto que sabe-se lá o que pode ser um discurso, por exemplo, uma crítica que eu faça em relação ao governo, pode ser considerado por uma pessoa que tem ali uma visão de que eu possa realmente estar cometendo algo errado na visão dela por uma crítica que eu faça. Então nós vamos ter o cerceamento da liberdade. Se você for um pouco mais ácido, por exemplo, você terá também a sua liberdade cerceada, porque esta pessoa pode considerar que isso é um discurso de ódio, uma crítica pode se tornar, né, algo que seja um discurso antidemocrático também na visão de quem estiver ali analisando, que não for a mesma visão política. Então, isso nos colocará em um campo extremamente perigoso e danoso para as plataformas, hoje as Big Techs, das quais já pensam e estão estudando como irão agora ter que lidar com essa situação. E o problema também é que nós temos a questão dos novos investidores, os novos investimentos, as pequenas empresas que estão surgindo, né? Temos aí também a questão dessas empresas que vêm surgindo no ramo da tecnologia que não vão suportar ter que lidar com tamanha exigência, uma vez que isso, né, depende de tecnologia e também pessoas, tá? Então isso vai ser realmente um fardo muito grande para essas pequenas empresas que vão surgindo aí no decorrer do tempo. Então, nós precisamos olhar de forma criteriosa isso, cobrar dos senadores, tá? Não só pela fala da ministra Carmen Lúcia, mas pelas atitudes que o Supremo vem tomando em agir no lugar, tá, do legislativo. Montesquieu falava já que quando você invadia, né, quando um poder se via maior do que o outro e também no direito de realizar, sobressair sobre o outro, é onde nós tínhamos ali, de fato, uma ruptura institucional. E isso, realmente, quando eu falo em ruptura institucional, outro dia eu falei aqui, teve uma pessoa que veio falar que eu estava, na verdade, incentivando a ruptura. Eu não estou incentivando, estou falando o que está acontecendo de fato. E as atitudes não são minhas, as atitudes que estão sendo cometidas de forma muito errada são do nosso próprio Supremo Tribunal Federal. Olha só, nós tivemos aqui, inclusive, numa próxima matéria, tá? Que eu separei também da Folha de São Paulo, que eles não pararam por aí, tá? Eles foram mais longe, tá? Trazendo aqui, inclusive, essa matéria aqui, ó. Vejam bem que a Folha de São Paulo entrou de pontapé, dando uma voadora no STF, tá? Eles acordaram pá virado com o STF, falaram é hoje que nós vamos descer o pau. Descer o cacete. Vejam bem o que eles falam nessa matéria. Ao substituir o dispositivo aprovado em 2014 pelo Congresso por regramento vago, a Corte fragiliza a liberdade de expressão.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já havia decidido há 2 semanas, cometer o erro de derrubar um dispositivo legal sobre conteúdos na internet aprovado pelo Congresso há mais de 10 anos, cujo texto explicita o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Faltava avançar com um segundo erro: arbitrar de modo casuístico um novo regramento sobre o tema, atropelando a competência dos legisladores eleitos. Isso foi feito nessa quinta agora, né? Por 8 votos a 3, o STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil. Como eu disse aqui, né? Depois de confabulações durante um almoço prolongado antes da sessão, os magistrados resolveram impor, entre outras normas laterais, uma lista de conteúdos a serem removidos de imediato, antes da determinação da Justiça pelas plataformas. Nesse rol estão publicações que configurem, por exemplo, terrorismo, pornografia infantil, discriminação racial, tráfico de pessoas, indução ao suicídio, violência contra mulheres, condutas que atentem contra a democracia e o Estado de Direito. Condutas que atentem contra a democracia e Estado de Direito. Vocês sabem que atentar contra a democracia, na visão que já apareceu, né, por tudo que a gente vem vendo, é você criticar, por exemplo, o STF, criticar o governo, você dizer que o STF precisa ser reformulado, você dizer que esse governo ele é corrupto, dizer que esse governo ele está quebrando o país, dizer que esse governo vem prejudicando o cidadão ao invés de estar trazendo soluções. Isso é um discurso claramente antidemocrático na visão destes, né? Então veja só, não é segredo para ninguém que foi este último item da lista que, de fato, moveu a decisão da corte. Olha só, o que a Folha está falando? Que este último item que eu acabei de falar, né, de atentar contra a democracia de Estado de Direito, foi o que moveu, tá? Moveu a decisão da corte, com as exceções do ministro André Mendonça, Edson Fachin e Cássio Nunes Marques. E aí que residem os maiores riscos da corrente cruzada pela regulação das redes sociais. Vamos lá. Se a pornografia infantil pode ser facilmente identificada, para ficar num único caso, o mesmo não se dá com que pode ou não caracterizar um ataque à democracia. As interpretações elásticas de magistrados nessa seara terão o potencial de incentivar a censura, a meras críticas, contestações e embates políticos. Ainda que não tenham prevalecido entendimentos mais radicais sobre a responsabilização das plataformas, tampouco resta claro como serão aplicados os ditames do Supremo. A tese da repercussão geral aprovada estabelece que não haverá punição para episódios isolados, mas sim quando se detectar falha sistêmica, definida como deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção de conteúdos ilícitos. Não é difícil imaginar que uma norma tão vaga vá provar questionamentos judiciais de todo tipo, fomentando insegurança. Não parece por acaso que o texto do STF faça com que soe o reconhecimento de intervenção canhestra. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar deficiências do atual regime quanto à proteção dos direitos fundamentais. De fato, foi exatamente isso que eu falei. Mas antes de eles pretenderem ali sanar, criando novas regras, o que eles deveriam de fato fazer, tá, é deixar um recado claro para o STF. Faça um referendo, veja o que a população acha, e aí a gente mostra, esfrega na cara deles o que o povo realmente quer, tá?
E na sua maioria, todos já entenderam, inclusive a própria esquerda, muitos entenderam. Muitas pessoas que são da área de comunicação já entenderam que isso será, na verdade, um tiro no pé. Aqueles que eram defensores e que estavam ali felizes da vida, muitos já começam a ver, por exemplo, agora a gente viu, né, a Folha de São Paulo, que é um veículo bem voltado para a esquerda, sempre foi, trazendo um chute desse, uma voadora dessa no STF, trazendo à tona, que eles estão causando tumulto no país. Trazendo que a ministra vem extrapolando, agindo de forma imoral, incoerente com seu cargo na mais alta Suprema Corte do nosso país, tratando o brasileiro, o cidadão, como pequeno tirano e pequeno, né? Dizendo que nós somos pequenos e tiranos. Então nos diminuiu a uma qualidade do qual nos coloca numa situação em que não nos resta mais dúvida. O Senado deve colocar esta fala como um crime de responsabilidade, pois ela cometeu um crime de responsabilidade. E não só ela comete o crime de responsabilidade, mas com outros ministros, que nós sabemos. Mas diante desta fala, essa fala ficou, de fato, ela ofendeu o cidadão brasileiro. Ela colocou a soberania do Brasil acima da soberania do povo, algo que a nossa Constituição de 88, que se chama-se, diga-se de passagem, Constituição Cidadã, justamente ela foi reformulada e formulada para que nós brasileiros tivéssemos os nossos direitos, as nossas garantias fundamentais observadas e que o Estado jamais pudesse ser um Estado opressor. É disso que se fala a Constituição. Por isso que ela nos garante e limita os direitos do Estado. Caso contrário, teríamos um Estado sem limites, como eu fiz a brincadeira no início, né? Invertendo ali todos os artigos da Constituição, principalmente aqueles que tratam dos nossos direitos, né? E da nossa liberdade. Algo que... A liberdade é algo inerente do ser humano. E para isso a gente precisa, sim, de uma Constituição que a proteja, né? Essa é o papel, e sendo que nós temos uma pessoa que está lá para defender esta Constituição, mas está fazendo uma leitura invertida e ofendendo o brasileiro, ela comete um grave crime de responsabilidade do qual deveria sofrer um impeachment imediatamente. Fora a questão que nós temos neste cenário do Marco Civil, da inconstitucionalidade parcial do Marco Civil, que extrapolou todo e qualquer direito que o STF tem sobre o outro poder, que é o legislativo. E nós deveríamos dar uma resposta. O Congresso deveria dar uma resposta. Mas até agora o Congresso está calado, inerte sobre tal gravidade, onde até a Folha de São Paulo decidiu abrir o verbo, soltar o verbo e falar algumas verdades. Bom, se você gostou dessa matéria, eu peço para você deixar o seu comentário, dizer o que você acha desta fala, e o que a ministra, e qual deveria ser o destino ou futuro dessa ministra. Você acredita que seria interessante fazer um impeachment? Ou você acha que seria agora interessante nós pensarmos em dar uma resposta ao Congresso, de repente com um referendo, para que eles acordem e vejam que soberano é o povo e não eles? Eu agradeço sua presença.
deixe seu like, inscreva-se no canal e até breve. Tchau!